Fala, Celso, sem tramelas, episódio 3. Você já ouviu falar da teoria da curvatura da vara verde? Então, vamos lá. Você pega uma vara verde, um galho verde, alguma coisa assim, e verga para um lado. Puxa, entorta para um lado, com força. Então vai ter uma força agindo sobre esse galho verde, sobre essa vara verde. Quando você solta, acontece o quê? Ela vai vergar para o outro lado. E vai vergar, e vai vergar, e vai ficar vergando até encontrar o equilíbrio. Então ela vai ficar mexendo, indo de um lado para outro, de um oposto para outro, até encontrar o equilíbrio. Aonde nós vemos aplicações dessa teoria, ou exemplos dessa teoria da curvatura da vara verde. Vamos começar com a situação brasileira, situação jurídico-política brasileira. O Brasil estava numa ditadura. Direitos civis, praticamente nada, ou nada para alguns, né? Em 1988, com a Constituição Cidadã que Ulisses Guimarães promulgou, blá, 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 o que aconteceu? Uau! Completamente para o outro lado. O cidadão agora tem direitos, e direitos, e direitos, e direitos, e direitos, e direitos. A justiça brasileira hoje é cheia de interpretações, de vírgulas, de nuances. Perde um caso quem é pobre. Simplesmente. Porque quem é rico ou paga um bom advogado para ver essas nuances da lei, ou paga o juiz. Simplesmente assim. Basicamente é assim. Aí o cara vai lá, rouba, mata, engana, crimes, tal, mas tá ali. Ah, não foi preso em flagrante, então ele tem tantas prazos de liberdade. O caso do rapaz aqui na cidade que assaltou, roubou, invadiu várias lojas, vários estabelecimentos comerciais e vivia solto. Ele saía antes da delegacia do que os policiais que te preenchiam aqueles relatórios, porque um advogado lá soltava ele. Não estou questionando os direitos civis necessários, mas não há o exagero de recursos e possibilidades. Ela não ficou boazinha demais, a lei? Outro exemplo, né? A educação dos filhos. Tinha o tempo que o olhar de um pai, o olhar de uma mãe já diziam tudo. O tradicional, em casa a gente conversa. Nossa Senhora! Essa frase tremia na base das crianças ou das adolescentes. Os pais tinham autoridade. Alguns na base da violência, infelizmente, batiam demais, surravam demais, ok? Mas daí veio o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que por um lado é muito bom, mas por outro lado, o pessoal interpretou como que agora os pais têm que ser amiguinhos, queridinhos dos filhos. Pai tem que ser pai. Ponto. Eu lembro uma vez o seu João Papatudo, um conselheiro tutelar lá de Cruz Machado, ele foi fazendo uma fala na escola que eu era diretor. E eu lembro até hoje a fala dele. Enquanto o filho morar debaixo da tua casa, pai, enquanto ele comer a comida que a mãe prepara, enquanto ele usar a roupa que a mãe lava, cala a boca e sim, senhor. É isso que o filho tem que dizer. Ponto. Hoje os pais podem conversar para explicar algumas coisas, ok, podem, até devem. Mas a decisão final é do pai e da mãe. Tem decisões em casas que as crianças não são maduros ainda para entender, para saber que os pais têm que bater o pé e dizer é assim, ponto, e acabou, não tem essa. Outro exemplo da teoria da curvatura da vara verde, a educação. No passado era decoreba.
Se decorava tabuada, se fazia caligrafia, se fazia ditado, se corrigia com vermelho, se decorava data, se decorava nome, se decorava regra, se decorava os estados, as capitais e blá, 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 blá. Se decorava muita coisa. Decoria. Hoje o adolescente tem que entender para que serve isso. Hoje o adolescente não sei o quê. Ai, você tem que explicar. Pá, 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 pá. Eu até posso explicar de maneiras diferentíssimas. Mas a criatura tem que saber onde que é o Nordeste e quais são os estados do Nordeste. Se eu falo para ele Fortaleza, ele vai achar que é aquela construção militar. Ele entender aonde que é o Mato Grosso do Sul, qual é a região sudeste, quais são os estados que compõem a região sudeste. Ele tem que saber que Palmas não é só um estado do Paraná, é a capital do Tocantins, que é um estado que surgiu recentemente. Ele tem que decorar algumas datas, assim, ele não tem que só entender o contexto histórico. Se eu falo para ele em Idade Média, a criatura vai entender, foi há 100 anos atrás. Não, criatura, a Idade Média foi 500 e poucos anos atrás. Tomara que eu esteja certo, né? Entende? Porque senão, tabuada. Tem que saber decor. É obrigatório? Não, mas facilita a vida muito. Senão eu te pergunto quando quer 7 vezes 8, você vai ter que lembrar lá do TikTok, do YouTube, do Face, do Instagram, qual que era aquela regrinha dos dedinhos para fazer lá o 7 vezes 8, ou se não ficar contando nos dedinhos. Eu já dei a resposta, 56. Então, quem sabe a tabuada de decor facilita. Ai, não pode fazer caligrafia. Quem disse? Aí pegamos uns alunos do 6º, 7º, 8º, 9º ensino médio, aqueles garranchos médico que o professor tem que fazer curso de hieroglifo para entender. Pelo amor de Deus, né? Para! Então, de um extremo a outro, tecnologia. Nos tempos idos, para não falar no meu tempo, pesquisa escolar era Barça, enciclopédia, você aprendia a decorar a ordem alfabética das coisas, você tinha que pegar o livro certo da Barça, você copiava, então você tinha psicomotricidade fina da mão ali para estar copiando, a pesquisa na mão era em folha de papel ao maço e tal, não tinha esse negócio de tecnologia. Pá! Hoje em dia você fala, ele te dá a resposta, mas ele entendeu essa resposta? Se você perguntar daqui meia hora, ele lembra a resposta que ele deu? Um bom número, não. Tanto que nós temos países, então, pesquisa no papel, vou pegar esse exemplo para complementar e concluir a teoria da vara verde. Pesquisa no papel, manuscrita, vamos para a era digital, só no celular, no tablet, no computador, papapá, até leitura. É por essas tecnologias. Tem países expoentes educacionais, Suécia e tal, lá na Europa, que estão voltando para o livro físico, para o copiar. Então, era para cá, liberou-se, veio para outro lado, agora já está voltando para cá. Só que o problema é que nesse vai e vem até ela encontrar o equilíbrio, vai passar muito tempo. Então, nós temos que ter esse conhecimento, esse contexto, essa história. Muitas outras situações entram como exemplo da teoria da curvatura da vara verde, que era aqui, foi de um extremo completamente para o outro. Antes a palavra do professor era lei. O professor era o segundo pai ou segunda mãe, né? A escola era a segunda casa e tal. Hoje os alunos questionam o professor, não, tá errado porque eu vi lá na internet. E quem disse é que aquela postagem da internet está certa. A gente sabe que hoje em dia tem sites falsos, fake news, a própria Wikipédia tem muitas informações verdadeiras, mas como ela é uma construção coletiva, as pessoas podem se cadastrar para construir, podem colocar informações falsas lá. Hoje em dia, com inteligência artificial, grava vídeo, pega um vídeo meu, edita aqui e vão dizer que sou eu que estou falando. Então, nós temos que pensar que nós, adultos, jovens, adolescentes, crianças, tem que entender que o mundo ele é feito de ciclos, que vão e que vêm. Você aprende, se tira daqui, vai para o extremo, aprende um pouco do extremo, volta para cá, aprende um pouquinho aqui, vai para lá, aprende um pouquinho lá, vai aprendendo um pouquinho de cada lado, vai melhorando uma coisa cada vez, até chegar num equilíbrio.
Então, que a gente possa ter essa conexão, esse conhecimento, essa ideia da teoria da curvatura da vara verde. O vergar a vara verde. O que acontece? E quando houver um caso, uma situação, a gente não vai exatamente para o outro lado, lado oposto. Que a gente possa fazer essa verga para o outro lado, mas não precisa ser exatamente para o lado oposto. Fica a dica. Que a gente possa aprender a reconhecer na sociedade, nos tempos, e nas coisas que acontecem, essa teoria da vara verde, da verga da vara verde. Fica a dica. Amém para quem é de amém, axé para quem é de axé, oxalá para quem é de oxalá, namastê para quem é namastê. Fala, Celso, sem tramelas, 3.